5 motivos do porquê a sua agulha da máquina de costura entorta e quebra. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que alguns desse fator você já fez aí e nem se deu conta do porquê que a sua agulha quebrou. Então fica até o final para você entender direitinho o porquê que ela entorta e quebra. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Esther, fundadora do site portalcriarideias.com, um site com dicas e truques para te ajudar a trilhar o caminho da costura. Então acessa aí portalcriarideias.com. Então vamos para o primeiro fator do porquê a sua agulha entorta ou quebra. Primeiro fator, agulha errada. Geralmente a gente costura sempre os mesmos tecidos, não é verdade? Então a gente costura muito tricoline, TNT, Oxford, enfim, algumas gramaturas de tecido que basicamente a gente pode usar a mesma agulha. E quando a gente vai trocar o tecido, quando a gente vai costurar outro tipo de tecido, a gente esquece de trocar a agulha também. Por quê? Porque para cada gramatura de tecido, você precisa de uma agulha certa, você precisa trocar a agulha da sua máquina de costura. E normalmente não é isso que acontece. E por esse motivo, esse é o fator número 1 do porquê a sua agulha entorta e quebra. Sim, primeiro ela vai entortar e depois ela vai quebrar, porque você não vai se dar conta de que ela entortou, ela simplesmente vai emperrar ali na hora de costurar. E conforme você vai forçar a máquina, ela vai para o próximo estágio, que é quebrar a agulha. Então, por isso que ela entorta e quebra. Por isso, você deve trocar sempre a sua agulha. Número 2, linha embolada. Sim, se você tá começando a costurar e a linha começa a embolar um pouquinho só e do mesmo jeito você consegue costurar e você força a máquina para que ela costure, ela pode ser que aconteça que a agulha entorte ou quebre, porque você está forçando a máquina a fazer uma coisa que o mecanismo dela foi projetado para não fazer, entendeu? Então, se você forçar a máquina, se a linha embolou um pouco ali na hora de costurar, no começo ou no meio, ela embolou um pouco ali na costura, e você força a máquina para ela continuar a costurar, é bem capaz de entortar a agulha e quebrar. 3, linha da bobina acabando. Quando a linha da bobina está acabando, ela simplesmente some na costura, certo? Você vai continuando ali a costura e você vê, depois que você terminou a costura, você vê que a linha acabou. E não aconteceu nada, a costura só simplesmente saiu ali, não aconteceu de embolar, nem quebrar, nem entortar a agulha, não aconteceu nada. Simplesmente não tem mais linha na bobina. Esse é o fator positivo, que a sua máquina está muito bem regulada, está ótima para costura. Geralmente, quando as máquinas estão um pouco mais desreguladas, quando a linha da bobina está acabando, ela tende a embolar a linha lá embaixo, lá na bobina, na caixa da bobina, ela tende a embolar a linha do carretel na própria linha da bobina. E aí, se tiver muita velocidade, se você estiver costurando numa velocidade mais rápida, se ela estiver mais veloz, se estiver forçando mais a máquina, aí é capaz sim de a agulha quebrar e entortar. Na verdade, entortar e quebrar. 4, agulha mal colocada. Sim, tem gente que coloca a agulha mal colocada. Aqui no canal, no tour pela minha máquina, eu já falei bastante. Tem muita dica dentro daquele vídeo. É um vídeo de quase 20 minutos que eu dei muita dica dentro do vídeo sobre a máquina, passador, caixa de bobina, linha, agulha, um monte de dica. Então eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, caso você queira ver, mesmo que você não tenha a mesma máquina que a minha. Assiste aquele vídeo até o final, porque eu tenho certeza que alguma daquelas dicas vai servir para você aí do outro lado. Mas voltando aqui ao assunto, agulha mal colocada. Sim, tem gente que coloca agulha mal colocada. Como eu falei naquele vídeo, eu expliquei direitinho que você deve colocar a agulha no seu ponto mais alto, você deve encaixar a agulha direitinho até o final dela e fixar a agulha lá e rodar o pininho para que ela fique bem fixa. Ela não pode ser mal colocada de qualquer jeito.
Número 5, agulha de outra máquina. Quando a gente vai comprar agulhas pela internet, isso acontece muito quando a gente compra agulha pela internet. Quando a gente compra agulha pessoalmente, que a gente leva uma das agulhas para a moça ver, e isso é uma dica muito importante. Leve sempre uma das agulhas para moça da loja ver qual que é a agulha. Porque a moça da loja de costura, ela não sabe qual que é a agulha média, fina, grossa, agulha para Oxford, agulha para jeans, ela não sabe nada disso. A costureira é você. Ela lá na loja é só vendedora, entendeu? Então você deve sim levar a numeração para a moça ver lá, ou uma das agulhas. Por quê? Porque geralmente as lojas, elas jogam todas as agulhas de uma numeração só dentro de um pote para tirar todas as agulhas que você quer ali, para vender as agulhas por unidade ali para você. Ou tem aqueles kitzinhos que nas lojas maiores tem isso, que é uns kitzinhos que vem com 10 agulhas, que ela já vem dentro do pacote com a numeração. Aí eu não sei qual dessas duas lojas que você vai ir, entendeu? Então é sempre bom você levar a numeração e uma agulha pra loja pessoalmente lá para você comprar. Nesse tópico que a gente tá falando, que é o número 5, que é a agulha de outra máquina, esse caso geralmente acontece quando você vai comprar agulhas pela internet. Tudo bem? Então não se encaixa em loja, ok? Vamos lá. Agulha de outra máquina. Quando a gente está comprando pela internet, a gente olha lá que é a agulha, vamos colocar aqui a agulha média 90/14 ou numeração 14, que é para a agulha de tecidos médios. Combinado? Então vamos lá. A agulha média tá lá, a gente vai comprar, agulha 14, número 14. A gente vai e compra. A gente não sabe se ela é para máquina industrial ou se ela é para máquina doméstica, porque tem diferença da agulha industrial para máquina doméstica. Então, veja bem a descrição quando você estiver comprando, porque conforme seja ali a agulha, pode ser que não caiba na sua máquina. Número 6, linha mal passada. Isso influencia muito na costura e isso eu já falei aqui milhares de vezes nesse canal e volto a dizer novamente. Toda vez quando você tiver que passar a linha nos passadores, você deve passar em todos os passadores sem faltar nenhum. Por quê? Porque se você esquecer de apenas um passador, a linha vai começar a embolar, sua costura vai travar e a agulha vai quebrar. Sim, isso é um fato e já aconteceu comigo. Então eu tô falando isso porque já aconteceu comigo. Na agulha, quando você está costurando com a agulha dupla, a gente já falou aqui que precisa de 2 linhas. Uma passa por todos os passadores e quando chegar no último, uma das linhas não precisa passar no último passador. Isso é uma regra para agulha dupla. Para agulha normal, você precisa sim passar por todos os passadores com a linha, para que a sua costura seja impecável. Número 7, ponto desregulado. Quando a sua máquina está desregulada ou quando você não faz o teste de costura, a sua linha pode embolar e a sua agulha pode quebrar. Sim, isso pode acontecer no decorrer da sua costura, no começo da sua costura, no final da sua costura ou quando você estiver no meio de um projeto. Se o seu ponto está desregulado, porque você não testou o ponto antes, pode sim acontecer de quebrar e entortar a sua agulha. Então, o que você deve fazer? Então, o que você deve fazer nesse caso de ponto desregulado? Você precisa pegar um retalho de tecido, do mesmo tecido que você está costurando ou vai costurar lá no seu projeto. Coloca na configuração 333, tensão, largura e comprimento número 3. E a partir daí, você vai regulando conforme a sua visão de projeto, conforme o seu projeto que você vai costurar logo em seguida. Então, esse teste de costura é imprescindível para que você faça um projeto bem acabado, para que você faça um projeto muito bem feito. Número 8, pé calcador errado. Quando a gente está costurando com uma costura qualquer aí, vamos colocar um exemplo aqui de zíper. Então, a gente sabe que não pode costurar zigue-zague com pé calcador de zíper.
Eu acho que isso todo mundo sabe. Se você não sabia, deixa aqui nos comentários. Hashtag não sabia. Mas a maioria das pessoas já sabe. Com o pé calcador de zíper, a gente não pode costurar com zigue-zague. Mas tem gente que não tem noção disso e tenta costurar com zigue-zague. E aí o que acontece? A linha quebra porque bate no ferro do pé calcador. E isso acontece também quando o pé calcador é o pé calcador de costura reta. Ele tem um buraquinho também, é um pé calcador um pouco mais robusto e ele tem apenas um buraquinho para passar a agulha para costura reta. E aí o que a pessoa faz? Costura com zigue-zague ou qualquer outro ponto decorativo que a agulha vai balançar de um lado para o outro. E isso é normal, não se preocupa, é um erro comum entre as costureiras iniciantes. Não se preocupa, não aconteceu só com você. Mas vim aqui para te avisar. Quando o pé calcador ele é de costura reta, independente para que projeto seja para costura reta para acabamento, costura reta para zíper, pé calcador de zíper invisível, que também é para ser costurado com costura reta, independente de qual calcador seja, faz o seguinte, faz um teste. Pega o manual da máquina, sabe aquele botão de ponto manual, que é aquele volante de ponto manual? Então, pega ele, abaixa o pé calcador, vai no manual da máquina, tira o pé do pedal e fica só no manual da máquina e vê aonde a agulha está indo. Se ela está indo para um lado onde ela pode passar ali no buraco do pé calcador, ou se ela tá pegando ali no ferro ali do pé calcador. Se ela estiver pegando no pé calcador, você já sabe que não pode fazer aquele ponto, ou você já sabe que não pode fazer aquele ponto com aquele pé calcador. Então você precisa de um novo pé calcador para que a agulha entre dentro do buraco do pé calcador. Não sei se você conseguiu entender, mas vou resumir bem rapidinho aqui. Faz um teste no manual com aquele pé calcador que tá ali na máquina para você saber se pode ou não fazer a costura com aquele ponto. Eu acho que agora eu fiquei mais clara. E se você tiver mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu venho aqui e faço um outro vídeo com a sua dúvida. E lembrando também, deixe aqui nos comentários como que você quebrou a sua agulha. Deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber também. E é bom que a gente já vai conversando aqui pelos comentários também, combinado? Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no botãozinho vermelho, porque aqui tem muitas dicas e truques no mundo da costura, tanto aqui no canal, quanto nas minhas redes sociais que estão passando aqui na telinha. E nas minhas redes sociais são dicas exclusivas somente para seguidores. E se você não participa do nosso grupo de costura, link na descrição, passa lá que eu vou te aceitar lá no nosso grupo de costura. E eu quero ver seus projetos lá no nosso grupo, combinado? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!